Olá, meus amores, bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam muito bem, espero que o coração de vocês esteja desejoso cada vez mais de aprender mais do Senhor, de conhecer mais do Senhor. É para isso que nós estamos aqui, né? Para aprendermos junto, para ensinar vocês, porque é muito bom conhecer e entender a palavra do Senhor, né? Então, mais uma manhã de videoaula, mais uma manhã onde nós vamos estar aprendendo sobre a palavra do Senhor. E agora, né, de revista nova, a revista que fala Histórias de Fé e Coragem. Então, nós vamos entrar em uma série de história, né, que fala de grandes homens, de grandes figuras, de grandes pessoas, né, da Bíblia, que nos deixou vários exemplos e grandes exemplos de fé, coragem e intimidade com Deus. Começamos, né, no domingo passado com o professor Sandro, falando sobre a história de Noé, e hoje nós vamos aprender um pouco, né, da história de Abraão, o amigo de Deus. Olha que interessante. Ser chamado de amigo de Deus é algo muito lindo, muito profundo e de muita responsabilidade, né? Mas antes de nós começarmos a nossa história de hoje, vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Bendito Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Deus, por mais uma manhã. Eu oro nesse momento para que o Senhor visite os nossos corações, para que o Senhor tome a minha vida, usa-me, Senhor, segundo a tua vontade, para compartilhar, para ministrar a tua palavra nesta manhã. Toma, Deus, o coração de cada jovem que está ouvindo, assistindo esse áudio. Abençoa os seus filhos, abençoa sua mãe, os seus pais. Em nome de Jesus, Senhor, manifesta, Senhor, a tua palavra no nosso coração nesta manhã. Fala conosco, ministra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos hoje aprender sobre a história de Abraão. Uma história muito interessante, né? Começa aqui, o nosso primeiro versículo de hoje está em Gênesis 15:6, que diz: Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, o primeiro passo, né, o primeiro ponto que nós vamos aprender hoje aqui nessa lição, na história de Abraão, é que a primeira coisa que Abraão fez foi crer. Primeira característica, né, primeira situação aqui da história de Abraão foi a fé dele, foi crer no Senhor. O Senhor falou com ele, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra distante. E assim ele fez. Saiu da terra dele, da sua parentela, foi para uma terra distante, uma terra de pessoas desconhecidas, mas seguindo toda a instrução que Deus falou para ele, ele assim o fez, né? E a palavra de Deus diz que isso foi imputado, né? Foi dado a ele a responsabilidade, porque ele creu, porque ele entendeu que a vontade de Deus e creu nisso, foi imputado sobre ele, a justiça foi dada a ele, né? A responsabilidade de construir uma história, né? De fazer acontecer o sonho de Deus para a vida dele e para toda a humanidade, porque através da vida de Abraão, todas as famílias foram abençoadas. Olha que coisa linda, né? E isso aconteceu por causa da fé de Abraão, porque ele creu. Sabe o que é você sair da tua terra, do teu lugar de conforto, da tua parentela e seguir rumo a uma terra estranha, sem nenhum conforto, né? Parando ali, parando aqui, passando fome, passando necessidade, mas crendo
que estava no caminho certo, que estava fazendo a vontade de Deus. Assim foi a jornada de Abraão, né? E crendo na promessa de Deus, que tornaria ele uma grande nação, faria dele uma nação enorme, a maior nação. E hoje nós vemos que as promessas de Deus se cumpriram, né? Na vida de Abraão. Então, o primeiro passo, né, para se tornar um amigo de Deus como Abraão é crer nele, né? E nós vamos ler aqui também em Gênesis 18, a continuidade dessa história aqui, né? De Abraão. 18, do 9 ao 14, diz assim: Então lhe perguntou, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse-me ele, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já era velho e avançado de idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha e velho também o meu senhor, teria ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão. Porque Sara riu, dizendo, será verdade que darei à luz a um filho sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. E mais uma vez aqui, né, o Senhor se revelando a Abraão, o Senhor falando com ele, deixando aí a promessa de que já estava próximo. Daqui a 1 ano eu voltarei aqui e a tua mulher vai ter um filho. E naquela época ali, Abraão e Sara já estavam bem velhinhos, e Sara riu, Sara duvidou, como é possível, eu velha, já não consigo mais gerar filhos, muito menos o meu velhinho Abraão. Mas, como o Senhor falou aqui na sua palavra, por acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? E Abraão continuou crendo. O papel de Abraão nessa história foi crer. O Senhor falou, irá acontecer com certeza. E seguiu, e o Senhor assim o fez, né? Passado 1 ano, nós vamos ler aqui agora, em Gênesis 21, o que aconteceu. Gênesis 21. Visitou o Senhor Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, seguindo as instruções, as ordenanças de Deus. Então, passaram-se 1 ano. Abraão e Sara, nessa época, já tinha 100 anos de idade, e aí a promessa se cumprindo, né? O Senhor fazendo com que 2 velhinhos, 2 senhores de idade já tivessem um filho. Então veio um milagre de Deus, né? Para a vida de Abraão e para a vida de Sara. Vocês sabiam que o nome Deus... A história de Abraão é tão incrível que Deus mudou tudo na vida de Abraão. Até o nome de Abraão e de Sara foi mudado. O nome de Sara era Sarai, e Deus colocou o nome dela de Sara, que significa princesa.
E o nome de Abraão era Abrão, e Deus colocou o nome dele Abraão. E o seu filho Isaque, que significa risos, né? Que maravilha, né? O Senhor é um Deus completo. E assim Abraão seguiu crendo, confiando no Senhor, íntimo de Deus, e o Senhor cumpriu, né, a sua vontade, o seu querer, realizou ali na vida dele as promessas, aquilo que ele havia prometido, aquilo que ele havia dito que iria acontecer, se cumpriu na vida de Abraão e de Sara, nascendo Isaque. Nós entendemos, né, toda essa história de Abraão, que era necessário acontecer tudo isso que aconteceu para que hoje todos nós fôssemos salvos, né? Libertos, alcançados por Deus, porque através de um homem, Deus formou uma nação santa, uma nação separada por Deus, né? Para realizar grandes coisas através dessa nação. Inclusive, ele trouxe o seu Filho Jesus Cristo através dessa história, através da vida de Abraão, através do povo de Israel. O Filho de Deus veio à terra, se tornou homem, né? Para nos salvar, para nos libertar, para nos alcançar. E isso tudo foi possível, né? Primeiro, porque Deus é Deus e o Senhor pode todas as coisas. E segundo, porque um homem de fé, um homem chamado Abraão, creu e cumpriu tudo que Deus fez. Todas as ordenanças que Deus falou com Abraão, ele fez. O Senhor falou: sai da tua terra, da tua parentela, segue para uma terra estranha, e assim ele fez. Ele saiu com sua família, sem olhar para trás. Daí o Senhor pede para ele novamente, se revela para ele novamente, dizendo que iria fazer com que a sua esposa, já velha, tivesse um filho, e ele creu nisso. E em 1 ano depois acontece o milagre. Nasce Isaque e o Senhor cumpre as suas promessas. É difícil a gente acreditar, né, que as coisas podem acontecer assim tão... Parece ser fácil, né, quando a gente conta essa história de Abraão, mas não foi fácil. Não foi, porque quando Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, ele passou por dificuldade, ele passou por outras nações, por outros povos estranhos, ele viveu de favores, foi difícil a jornada de Abraão, mas todo tempo Abraão estava firme na presença do Senhor, e todo tempo ele estava confiando no Senhor, como amigo de Deus, íntimo de Deus, se aproximando cada vez mais do Senhor. A gente pode entender aqui, através da história de Abraão, que cada vez mais ele se aproximava de Deus, ao ponto do Senhor aparecer para ele e falar com ele pessoalmente. Imagine que intimidade, né? Como Deus se agradava de Abraão, como Deus estava tão interessado em realizar o propósito dele na vida de Abraão. Como a gente leu aqui, né? Foi imputado. Deus deu a ele uma responsabilidade de cumprir um propósito que Deus tinha para a vida dele, porque o Senhor achou nele fé, integridade, coragem, né? E isso serve de exemplo para nós, isso serve de exemplo para as nossas vidas, porque hoje nós vivemos, né, neste mundo, e nós conhecemos o Senhor Jesus, nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo e devemos seguir as instruções do Senhor, devemos andar na presença do Senhor, devemos deixar, né, as coisas velhas, aquilo que a gente praticava, que fazia antes de se converter, e seguir as instruções do nosso Deus, né? Andar na presença de Jesus, buscar a Ele, porque assim a gente vai se tornar
alguém que agrada ao Senhor. E o Senhor nos chamará de amigos, né? Precisamos entender que para se tornar um amigo de Deus é necessário estar bem próximo dele, né? Não existe um amigo distante, um amigo que não conhece o outro. E Abraão foi chamado de amigo de Deus, porque ele era muito íntimo de Deus, porque ele conversava com Deus, porque ele confiava em Deus. Um amigo confia no outro e nós precisamos confiar também, né? Nós precisamos estar ligados com o nosso Deus para entender aquilo que Ele quer para as nossas vidas, né? Para receber aquilo que Ele tem para as nossas vidas também. É necessário estar ligado com Deus, como Abraão estava aqui, né? Saiu da sua terra, da terra de Ur, né? E foi ao encontro da promessa de Deus para a vida dele. Ele não hesitou, ele não questionou todas as ordenâncias de Deus para a vida de Abraão. Ele fez sem questionar, ele fez confiando, ele seguiu entendendo que o Senhor é Deus, né? E nós podemos entender aqui, né? No livro de João 15, 13 diz, né? Ninguém tem mais amor pelo seu amigo do que aquele que dá a sua própria vida por eles. E quem foi que deu a sua própria vida por eles? Quem é esse nosso amigo? O Senhor Jesus. Ele deu a sua própria vida para nos salvar. Então, Jesus é o nosso verdadeiro amigo e foi através de toda a história de Abraão, da história que Abraão construiu, a sua história, né, de fé e coragem, que o Senhor Jesus veio da sua linhagem, né, e trouxe salvação para as nossas vidas. E assim nós devemos continuar essa história, essa trajetória, crendo no Senhor, seguindo o Senhor, andando na presença dEle, porque Ele é o nosso amigo verdadeiro e aquele que quer o nosso bem. Foi por isso e para isso que Ele trouxe Abraão, que Ele chamou Abraão, né, para cumprir os seus propósitos. E hoje o Senhor também quer cumprir o seu propósito na sua vida, na minha vida. Nós precisamos estar atentos, né? Nós precisamos criar nossa história, né, de fé e coragem na presença do Senhor. Entender aquilo que Deus quer para as nossas vidas, que com certeza deve ser melhor e bem maior do que nós esperamos, né? Então fica aí a lição de fé e coragem do nosso patriarca, né? Abraão. Fica aí a nossa o exemplo desse grande homem de Deus para as nossas vidas. Crer, né? Confiar, obedecer e andar na presença de Deus todo o tempo, porque ele seguiu todas as instruções do Senhor e assim o Senhor o honrou. Assim o Senhor trouxe para a vida dele bênção e fez dele uma grande nação. Eu quero colocar, né, diante de vocês nesta manhã um desafio de fé, né, que vocês possam buscar aí nessa história de Abraão que nós acabamos de ler, de conhecer, algo que te chamou a atenção, né? Dentro dessa história, você vai comentar lá no grupo algo que te chamou a atenção nessa história. Foi de tudo isso que nós ouvimos aqui, nós aprendemos, né? O que foi que te chamou a atenção? O que te trouxe assim uma luz para você permanecer na presença do Senhor e desejoso de ser um amigo de Deus como Abraão? Vai lá, comenta, lê o versículo que te chamou a atenção. E assim eu termino a minha história de hoje. Que Deus abençoe. Tenha um ótimo domingo. Que a presença do Senhor seja com vocês, no seu lar, na sua família. Beijão e até a próxima.